leitura geral, coletiva, intuitiva e atemporal, válida para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Capricórnio. Lembrando que essa leitura é válida a partir do momento em que você chegar até esse vídeo, tá bom? Por ser uma leitura geral, pode ser que ela não ressoe com todo mundo. Então, se você quiser, pode também dar uma olhadinha na previsão dos outros signos fortes que você tenha no seu mapa. Capricórnio, começando aqui a tiragem com uma mensagem do Oráculo dos Anjos. E abre aqui o seu momento, o anjo do milagre do amor. Sinto-me vivo pelo milagre do amor. O amor falando alto aqui, né? Esse oráculo ele é muito profundo e muito voltado para essa questão do exercício do amor, de a gente conseguir aplicar na nossa vida realmente o verbo amar, né? Como diz o professor Hélio Couto, amar é a única coisa que aumenta a nossa frequência. E quanto mais a gente exercita o amor, mais a gente consegue realmente ter esse sentimento no nosso coração, né? E lembrando que o anjo do milagre do amor tá falando de justamente a gente se sentir vivo pelo amor, né? E essa mensagem do amor que tá muito forte na leitura dos signos, né? Ela traz uma mensagem importante. Não só amar o próximo, não só amar as pessoas ao nosso redor, amar o outro, né? Mas também conseguirmos ter o amor próprio, amarmos a nós mesmos, né? Na verdade, a primeira pessoa que a gente tem que amar é a gente mesmo, né? Isso não é egoísmo, porque se a gente não se ama, a gente não consegue amar ninguém. Porque ninguém dá mais do que o que tem. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. E se você não tem amor dentro de você, por você, você não consegue amar outra pessoa, né? E aqui não é o amor romântico, é o amor mesmo, o amor fraternal, o amor que nos une uns aos outros, né? O amor incondicional. Então vamos lá, Capricórnio. Agora tirando aqui um arcano maior para a gente entender qual que é a energia que vai reger teus próximos dias. E aqui o arcano da morte, né? Já falando que o momento é necessariamente um momento de transformação. O arcano da morte, que nada tem a ver com a morte, é um arcano que ele nos traz justamente essa ideia de transformação. É como a necessidade de você trocar de pele, né? No tarô de Marselha, esse arcano, ele não é numerado, né? É interessante isso, para quem estuda a origem do tarô, tem essa informação. E depois, conforme os decks foram sendo desenvolvidos, né? Acrescentou-se o número 13 aqui nesse arcano. Ele era considerado o arcano inominado, né? Ele não tinha, na verdade, inominado e não numerado, né? Com o tempo foi se desenvolvendo e foi dado o nome de arcano da morte e foi dado o número 13, né, a esse arcano. Então, pessoal, Capricórnio, ó, aqui o arcano da morte já vem falando que o momento é realmente de transformação, que talvez exista algum aspecto seu que você tenha que deixar para trás. O arcano da morte, ele é imensamente profundo, porque ao mesmo tempo em que ele traz essa ideia de transformação como sendo uma transformação interior, tá? Ele também fala de encerramento de ciclos. Então, o que a gente pode entender aqui, falando brevemente sobre esse arcano, para a gente entender a energia dos próximos dias para o signo de Capricórnio? Ele traz essa ideia de você olhar para si próprio e compreender que talvez haja algum aspecto de si que tenha que ser deixado para trás. Por isso que a gente fala que é de encerramentos de ciclo, né? Ele traz essa ideia de fazer morrer o velho eu para que nasça um novo eu, pronto, mais consciente, para aproveitar as novas oportunidades da vida. Então, talvez haja algo dentro de você, Capricórnio, que seja necessário deixar para trás para que você consiga abrir as portas da sua vida para novas energias, tá? Esse arcano também fala de encerramentos de ciclo. Então, analise o que talvez seja preciso também deixar para trás na sua vida,
não apenas dentro de você, tá? Ele traz uma sabedoria muito grande no sentido de que, tal qual a ideia da roda da fortuna, no sentido de que nossa vida é cíclica, o arcano da morte, ele traz essa ideia do encerramento desses ciclos, mas ele traz essa ideia de continuidade no sentido de que, para que o novo chegue até nós, é imprescindível que o velho morra. Então, é imprescindível que a gente saiba encerrar os capítulos da história da nossa vida. É preciso que a gente saiba deixar para trás aquilo que não tem mais lugar na nossa vida. É necessário que a gente saiba encerrar capítulos, encerrar histórias, encerrar fases. A vida, como eu disse, ela é cíclica e para que o novo chegue até nós, o velho há de ficar para trás. Então, o arcano da morte traz essa sabedoria de compreender que nada dura para sempre. A vida está sempre em movimento, tal qual na ideia da roda da fortuna. Mas aqui a ideia não é mais do movimento no sentido da roda, de que a roda do destino vira. É no sentido de que uma fase se encerra para que outra chegue. E aí vem uma grande ideia, um grande ensinamento do arcano maior da morte, que é o desapego. Tal qual o arcano do louco traz essa ideia de desapego, mas o desapego é para que você se jogue em novas oportunidades, aventuras. Aqui o arcano da morte está falando do desapego daquilo que passou. O desapego de uma fase anterior, que para que uma nova fase chegue, essa necessariamente tem que ficar para trás. O arcano da morte, quando a gente tem uma ideia um pouco mais espiritual, a gente está falando também de transmutação de energias, tá? Por isso que a gente conecta muito o arcano da morte com a carta da cobra do baralho cigano, para quem gosta de baralho cigano. A cobra chega um momento em que ela passa por uma transformação na sua vida e ela troca de pele. A ideia do arcano da morte também pode trazer um pouco dessa ideia ligada à carta da cobra, no sentido de que talvez, Capricórnio, seja o momento de você trocar a sua pele, ligado àquela ideia que eu falei, morrer o velho eu para que o novo eu emerja de você, tá bom? Vamos ver agora o que a gente pode trazer mais de energia para complementar, né? A gente deu aqui uma ideia geral desse arcano da morte, que a gente poderia ficar aqui falando dele por horas, né? Quando a gente estuda o arquétipo, estuda tudo que está por trás da sabedoria dos arcanos maiores do tarô. Mas vamos lá, vamos entender que transformação, que finalização, porque o arcano da morte, como ele fala de ciclos, né, da finalização, ele pode sim trazer a ideia de uma finalização na sua vida. A finalização, sim, de um relacionamento, de um trabalho, traz a ideia, sim, de fim. Mas ela não quer dizer necessariamente a ruptura, porque, por exemplo, a depender da situação, lembra que aqui é uma leitura geral, mas se, por exemplo, você está vivenciando conflitos no seu relacionamento, o arcano da morte, ele pode vir trazer a ideia de transformação, no sentido de que aquele relacionamento que até então estava morto, ele agora passa por uma metamorfose, por uma transformação e começa uma nova fase do relacionamento. Vocês captam como a leitura dos arcanos não é uma coisa superficial, é finalização, é ruptura, não, depende de todo um contexto. Ele traz inúmeras interpretações a depender da situação de vida do consulente e a depender dos demais arcanos que saem na leitura. É muito simplório a gente conectar o arcano da morte com uma mera ruptura, uma separação, uma finalização apenas e tão somente, né? A ideia desse arcano é de transformação, transmutação. Pode sinalizar um encerramento? Pode, mas não apenas, né? Vamos lá, vamos já virar essas duas. Olha só, 2 de paus, 3 de paus. Gente, olha só, que interessante essa leitura.
É um novo ciclo mesmo chegando aqui, hein? 4 de ouros, trazendo a ideia do desapego já, né? A gente falou isso, 4 de ouros é o arcano menor que lembra a avareza, né? Do avarento, do apego, de quem não quer soltar. E olha que interessante, aqui na segunda tiragem de cartas, Capricórnio, vieram 3 arcanos maiores, né? Que leitura é essa? Que leitura, Capricórnio? A sacerdotisa, o Sol e a Lua aqui na segunda tiragem. Então vamos lá. A gente começa com o 2 de paus, 3 de paus e 4 de ouros. E na segunda linha, a sacerdotisa, o Sol e a Lua. Capricórnio, de fato, nova fase chegando até você, tá? Me parece que realmente ciclos se encerraram, algo aí ficou para trás ou há a necessidade de deixar algo para trás. Por quê? Porque o 4 de ouros reforça essa ideia do saber soltar. Não adianta, Capricórnio, você se apegar ao que já foi, se apegar ao velho, se apegar àquilo que já não tem lugar na sua vida. Talvez você esteja passando por momentos de insegurança, de medo dessa nova fase, que de fato talvez force você a sair de uma zona de conforto, mas por meio da sua intuição você saberá encontrar o caminho. Por meio da sua intuição, você vai perceber os caminhos que se abriram na sua frente a partir do momento em que você souber finalizar algum capítulo da sua vida, tá? Eu vejo que muitos estão passando por essa troca de fases, digamos assim, e estão aqui planejando os próximos passos. É como se alguém estivesse refletindo sobre qual o seu próximo passo. Por quê? Porque essa pessoa está insegura e talvez ainda não consiga ver as coisas com clareza, tá? Mas aqui o jogo já fala, Capricórnio, olhe para o horizonte, olhe para frente, siga a sua intuição. Pelos próximos dias, oportunidades surgirão na sua frente, surgirão no seu caminho, tá? É como se você fosse ter aí possibilidades, aberturas de caminho, caminhos abertos para que você consiga dar um passo à frente. É como se você fosse ter um impulso para finalmente você ter a coragem necessária para sair de uma zona de conforto e caminhar em direção à abundância que está se colocando aqui à sua frente, Capricórnio. 2 de paus e 3 de paus é um crescente de energia aqui ligado ao elemento de fogo, paus, tá? Falando de criatividade, de expansão, de crescimento, tá? Também tem aqui a pegada espiritual que eu falei para vocês, tá? É como se você tivesse renovando as suas energias, para quê? Para receber a abundância do universo. O arcano do Sol sai na sua tiragem, iluminando todos os arcanos ao redor dele. A partir do momento em que você souber soltar, a partir do momento em que você souber desapegar daquilo que já não tem espaço na tua vida, mas você ainda está preso nisso porque você está talvez numa situação de comodismo, acomodado em alguma situação. E aí vem uma finalização, a oportunidade de se encerrar um ciclo para que novo ciclo chegue até você, e aí você está com medo. O arcano da lua já fala isso, medo, insegurança, zona de conforto. Às vezes é preciso ousar sair dessa lagoazinha aqui confortável, tá? E ir em direção ao seu caminho. E o arcano do sol sai ao lado do arcano da lua, já prometendo o quê? Que você em algum momento vai ter uma clareza de visão. Olha aqui você refletindo, tá? Essa sua insegurança e esse seu medo é como se tudo isso fosse ser dissipado pela luz do sol, que vai trazer aqui abertura de caminhos, prosperidade e abundância. Siga a tua intuição, a sacerdotisa já fala. É um arcano de intuição e de revelação. É como se fosse aparecer um clarão de visão por meio da intuição e você fosse saber o caminho a ser tomado pelos próximos dias, tá bom, Capricórnio? Ouse, prepare-se, permita que chegue ao fim aquilo que já está finalizado na sua vida, mas que talvez por algum motivo você ainda esteja segurando, tá? Mas solta. Aqui a mensagem está muito clara. Solte aquilo que não tem espaço e lugar na sua vida. Capricórnio, agora a gente vai pedir aqui uma mensagem terapêutica
do oráculo dos acordos espirituais, tá? A gente vai pegar uma mensagem e uma carta de ação. O que é? É você refletir em alguma situação da sua vida e aí a gente vai pedir uma mensagem de orientação e uma atitude que você pode tomar com relação a essa situação, tá bom? Então vamos lá, Capricórnio. Se você quiser, você pode fechar os seus olhos e você pode, neste momento, mentalizar alguma situação, algum problema ou alguma questão para a qual você queira uma orientação da espiritualidade. Respire profundamente, acalmando a sua mente e o seu coração. E permita que a espiritualidade traga a melhor mensagem para o seu momento de vida. Então vamos lá. Oráculo dos acordos espirituais. Mensagem para o signo de Capricórnio. Opa, vieram duas, eu vou aceitar essas duas, tá bom? Então vamos lá. Quando você faz a sua parte, o universo conspira a seu favor. A vida fica muito mais leve quando agimos com simplicidade e objetividade. Capricórnio, pense aí na situação que você mentalizou e no que essas mensagens podem te orientar no seu momento de vida. Quando você faz a sua parte, o universo conspira a seu favor. E aqui o jogo já tá falando para você soltar, né? E olha só, a vida fica muito mais leve quando agimos com simplicidade e objetividade. Agora, uma ação. O que Capricórnio pode fazer? Que atitude é a mais adequada para o signo de Capricórnio? Ser tolerante. Capricórnio, adapte ao seu momento de vida, na situação que você pensou, no que você pode ser mais tolerante na sua vida, seja com você ou com as pessoas ao seu redor, porque muitas vezes a gente tem que ser tolerante, né, com a gente mesmo, nos nossos erros, com as nossas inseguranças, com os nossos medos, né? Então aqui eu vejo, Capricórnio, que a tolerância é uma característica importante para você pelos próximos dias, tá? Pessoal, lembrando, o Arcano da Morte traz aqui o sentido de transmutação e de renovação. Talvez, inclusive, a tolerância deva fazer parte desse novo eu que está para surgir, tá bom? Pessoal, essa foi a leitura para o signo de Capricórnio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem como uma forma de troca de energia.